Você já se perguntou o que realmente está por trás de um dos filmes mais icônicos do cinema? Além das viagens no tempo, carros futuristas e cenas que todos lembramos, houve verdadeiros acidentes, roteiros rejeitados, decisões que mudaram a história e segredos que quase ninguém conhece. Nada era tão perfeito quanto parecia. Havia medo autêntico, tensões nas filmagens e apostas criativas que poderiam ter corrido muito mal, mas acabaram por criar algo eterno. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir o lado oculto de uma saga que marcou gerações. O que você verá não são apenas curiosidades, é a verdadeira história por trás da magia. Número 15. Pode parecer impossível hoje, mas havia uma versão da história onde o cientista mais amado do cinema não sobreviveu. No guião original, a cena do estacionamento não tinha truque. Não havia colete à prova de bala. Não havia nenhuma carta que mudasse o destino. O Dr. Brown morreu ali mesmo, baleado, sem escapatória. Foi um final sombrio, amargo, definido. Quando foi projetado em testes públicos, a reação foi fria e em seguida diretamente negativa. As pessoas deixaram o cinema a sentir-se perdidas, tristes. Não era a emoção que o filme precisava de deixar. Aí vem outra figura-chave, Steven Spielberg. Ele entendeu algo fundamental. A história, apesar de seus momentos tensos, foi uma aventura luminosa. Precisava de esperança, não de dor. Foi ordenado a reescrever a Denoiman, filmar cenas novas. Isso significava mais orçamento, mais dias de tiro, mais dinheiro investido. Mas foi o melhor investimento possível. Porque o Doc sobreviveu, a porta foi deixada aberta para continuar a história. E essas continuações, juntas, arrecadariam mais de 700 milhões de dólares na bilheteria global. Ao salvar o Doc, foi para salvar uma mina de ouro cinematográfica. Número 14. Se falarmos de percepções internas, poucas coisas são tão surpreendentes como esta. O próprio elenco duvidou do projeto. Lea Thompson, que interpretou Lorraine, confessou anos depois que o roteiro parecia um caos absoluto. Uma estranha mistura de terroristas estrangeiros, viagens no tempo, romance estranho e humor adolescente. Não conseguia ver o tom claro, não percebia se era comédia, aventura ou ficção científica dramática. Michael J. Fox, por outro lado, vivia em modo de sobrevivência. Ele filmava sua série de TV durante o dia e o filme à noite. Dormia pouco, vivia exausto. Mal tinha tempo para processar a magnitude do projeto. Para ele era apenas mais um trabalho, um bem cansado, sim. A realidade explodiu em suas caras no dia da estreia. Caudas arredores de maçãs inteiras, bilhetes esgotados, pessoas repetindo sessões. O filme tornou-se número 1 por semanas. Ali eles entenderam que não estavam dentro de mais um filme, mas dentro de um fenômeno cultural. Número 13. Agora imagine por um momento que o primeiro ser vivo a viajar no tempo não teria sido um cão, mas um macaco. Porque essa foi a ideia inicial. O parceiro de laboratório do cientista era para ser um chimpanzé. A lógica criativa era que um animal exótico reforçaria a excentricidade do personagem. Mas o chefe do estúdio parou a ideia em suas faixas com uma frase que se tornou lendária: filmes com macacos não fazem dinheiro. Pode parecer supersticioso, mas na indústria, o dinheiro comanda mais do que a lógica narrativa. Foi decidido mudar o animal para um cão, inspirado pelo animal de estimação que um dos escritores teve em sua infância. A decisão foi providencial. O Einstein não era apenas uma experiência, era agradável, por perto, um amigo. Quando desaparece na primeira viagem, o espectador sente verdadeiro medo, não curiosidade científica. Esse vínculo emocional provavelmente não existiria com o chimpanzé. Número 12. Se há uma cena que mistura magistralmente humor e vergonha, é o beijo entre Marty e sua mãe no passado. No ecrã funciona porque é desconfortável, mas engraçado. A tensão faz parte da piada. Mas filmar foi outra história. Michael J. Fox e Lea Thompson tiveram que repetir a cena várias vezes de ângulos diferentes. Cada tomada terminou em riso nervoso, não por falta de profissionalismo, mas pela estranheza da situação narrativa. Estavam a fazer de mãe e filho, beijando. Mas havia a chave.
Esse desconforto deve ter se sentido autêntico. Se o público notasse a naturalidade, a cena perdeu significado. O verdadeiro desconforto dos atores tornou-se combustível cômico para o filme. Número 11. Há momentos no cinema que parecem inconsequentes, até o mercado provar o contrário. Quando Lorraine lê a etiqueta na roupa interior de Marty e pensa que se chama Calvin Klein, a cena funciona como uma simples morda de identidade errada. Ninguém esperava mais. Mas depois da estreia, aconteceu algo curioso, especialmente no Japão. As vendas da marca dispararam. Jovens que associavam o nome à modernidade, à cultura estrangeira, ao carisma do protagonista. Uma mordaça de segundos gerou milhões em receitas indiretas. Marketing involuntário, impossível de replicar com uma campanha paga. Número 10. Dentro da família McFly, há um personagem que quase não existia. Linda, irmã de Marty. Os escritores não encontraram nenhuma função clara para ele dentro do enredo principal. A história girava em torno do protagonista e seus pais. Removê-lo teria simplificado o script e custos de produção reduzidos, mas algo inesperado aconteceu nos testes. A química entre os atores interpretando os irmãos era tão natural, tão cotidiana, que trouxe verdade às cenas familiares. Tornou a casa credível. Ele não sobreviveu pelo peso narrativo, mas por sensação emocional. Às vezes o realismo cotidiano vale mais do que um subenredo. Número 9. A mudança de rosto de Jennifer entre a primeira e a sequência deixou muitos espectadores perplexos. Não foi um conflito contratual ou econômico. Claudia Wells deixou a saga porque sua mãe sofria de câncer terminal. Ele decidiu deixar Hollywood para cuidar dela a tempo inteiro. Isso significou renunciar à fama internacional, contratos futuros e renda milionária derivada do sucesso inesperado do filme. Anos depois, ele voltou ao mundo do entretenimento em projetos menores e convenções de fãs. Sua história, longe dos holofotes e efeitos especiais, é uma das mais humanas da produção. Número 8. Terminamos com um dos números mais icônicos do cinema: 80 km/h. Durante décadas, os fãs tentaram justificar a figura com teorias físicas, cálculos energéticos ou fórmulas de tempo imaginárias. A verdade é muito mais simples e muito menos científico. Foi escolhido porque parecia bom gritar, porque visualmente os 2/8 eram fáceis de ler no velocímetro digital, porque tinha uma força dramática, puro instinto de espetáculo. E esse número arbitrário acabou se tornando um símbolo universal de viagem no tempo. Número 7. A cena do relógio não é apenas um dos momentos mais lembrados do filme. É um dos clímaxes mais icônicos na história do cinema popular. É impossível não visualizá-lo. Marty pendurado no vazio, suas pernas balançando em nada, o cabo prestes a se soltar, o feixe se aproximando, o relógio marcando o destino de 2 linhas de tempo. Tudo funciona como um mecanismo perfeito de tensão. Mas o que o espectador sente como suspense fictício, no cenário estava a centímetros de se tornar uma verdadeira tragédia. Porque embora hoje associemos essa sequência com efeitos especiais, duplos e truques de estúdio, Michael J. Fox foi suspenso por várias tomadas. Não foi um capricho de produção. A decisão foi dele. Ele insistiu. Queria que o medo não fosse interpretado, mas físico. Que seu corpo transmitisse a vertigem, a insegurança, o cansaço de se agarrar à vida enquanto o tempo fugia. E foi aí que o cinema deixou de ser cinema por alguns segundos. Numa das repetições, o arnês de segurança, a peça que o mantinha vivo, falhou. Não quebrou completamente, mas cedeu o suficiente para Fox perder o equilíbrio e cair vários metros descontrolado. O tiro congelou. Não houve gritos imediatos, não houve reação rápida da equipe, apenas silêncio e pânico paralisante. É aquele tipo de instante em que o cérebro é lento para aceitar o que está vendo. Até que um especialista, localizado a poucos metros abaixo, reagiu por puro instinto. Não havia cálculo, nem tempo para pensar. Ele se atirou e conseguiu segurá-lo antes que atingisse a estrutura do set. Centímetros, literalmente polegadas. O silêncio subsequente foi sepulcral. Aqueles que pesam mais do que qualquer barulho. Ninguém estava falando. Ninguém estava brincando.
Ninguém se moveu demais. Fox, ainda suspenso, levou alguns segundos para processar que ele ainda estava vivo. Daquele dia, a produção mudou radicalmente seus protocolos de segurança. Arneses foram duplicados, âncoras foram revisadas, especialistas de suporte foram aumentados. Tudo isso envolvia dinheiro. O orçamento já era de cerca de 19 milhões de dólares, um número considerável para meados dos anos 80. Cada dia extra de tiro, cada modificação técnica, significava milhares de dólares adicionados. Mas depois desse susto, o custo parou de importar. A cena era espetacular na tela, mas o perigo que transmite não é apenas atuação. Há ali um eco de realidade, uma memória invisível que o tempo, por alguns segundos, também estava prestes a sair da ficção. Número 6. Agora imagine algo ainda mais surreal. Imagine se aquela cena do relógio, com toda a sua tensão, toda a sua épica, tivesse acontecido depois de viajar frigorífico. Parece absurdo, mas esse era o plano original. Nos primeiros rascunhos do roteiro, a máquina do tempo não era um carro. Marty estava escondido dentro de um frigorífico de metal durante um teste nuclear no deserto. A onda de choque provocou o salto no tempo. Visualmente era poderoso, quase apocalíptico, uma mistura de ficção científica e paranoia atômica muito típica da época. Mas havia um grande problema: o mundo real. Steven Spielberg esperava. Sua preocupação não era narrativa, era social. Tinha medo que as crianças imitassem a cena. Pode parecer exagerado hoje, mas naquele tempo, muitos frigoríficos antigos podiam ser fechados do lado de fora sem a possibilidade de abri-los de dentro. Era um risco doméstico documentado. A imagem de uma criança entrar num frigorífico para viajar no tempo era muito perigosa. Então, forçou a reescrever todo o conceito. E isso não foi uma simples mudança de objeto. Significava redesenhar a estética do filme, refazer efeitos visuais, repensar perseguições, modificar conjuntos, dinheiro, tempo e esforço não previstos. Mas desse problema nasceu uma solução imortal: o DeLorean. Um carro de aço inoxidável, com portas que se abriam como asas, com um olhar tão estranho que já parecia um artefato temporal. Na altura, custava cerca de 25 mil dólares. Não era um supercarro inacessível, mas também não é um veículo comum. Após a estreia, seu valor simbólico disparou. Hoje, um dos modelos usados nas filmagens pode ultrapassar $500 mil em leilões privados. Não por causa da sua mecânica, mas pela sua história. Um frigorífico descartado criou um dos veículos mais famosos do cinema. Número 5. Há algo fascinante em ver o filme novamente com olho analítico. Pequenos detalhes que parecem não ir a lugar nenhum. Objetos que aparecem, mas não são explicadas. Gestos que não têm continuidade. Elementos que parecem esquecidos. Não são erros, estão montando cicatrizes. Cenas completas que foram filmadas, pagas, realizadas e que mais tarde foram eliminados para ajustar o ritmo e duração. Um dos exemplos mais curiosos é a manteiga de amendoim que George come à mesa. Parece um simples detalhe doméstico, mas originalmente tinha contexto narrativo. Houve uma cena em que um vizinho insistente o pressionou a comprar caixas inteiras de doces escolares. A sequência serviu para reforçar sua personalidade. Incapaz de dizer não, mesmo quando algo o deixava desconfortável. Foi puro desenvolvimento de caráter. Mas a filmagem estava a ficar muito longa, tinha de ser cortado. A cena desapareceu, os doces ficaram. E assim nasceu um daqueles pequenos guiões fantasmas que sobrevivem na tela sem explicação para o espectador casual, mas que enriquecem o universo quando se sabe a sua origem. Número 4. Antes de carros temporários, antes de relógios, antes de efeitos, tudo começou no papel. E havia a primeira grande parede. Robert Zemeckis e Bob Gale excursionaram escritórios por anos. Eles apresentaram o libreto com entusiasmo e saiu com rejeições. Mais de 40 negativos. Alguns produtores consideraram-no demasiado inocente para o público adolescente dos anos 80
que consumia comédias muito mais ousadas. Outros o viram como perturbado pelo romance não intencional entre mãe e filho no passado. Quando foi levado ao grande estúdio familiar do famoso rato animado, a resposta foi contundente: moralmente inaceitável. O projeto parecia condenado, até o Steven Spielberg aparecer. O nome dele tinha peso industrial. Seu apoio abriu portas que estavam previamente fechadas, permitiu o início do financiamento, da logística e da confiança mínima. Ainda assim, o ceticismo continuou. Certo executivo chegou ao ponto de afirmar que os filmes de viagens no tempo nunca compensaram. A história respondeu ele com números: mais de 380 milhões de dólares em bilheteria mundial. Ajustado para a inflação, mais de 1.000 milhões hoje. De libreto rejeitado ao fenômeno geracional. Número 3. Entre os objetos mais discretos do filme, está um que passa desapercebido: o envelope almofadado que Marty usa quando volta ao presente. Parece um adereço qualquer, mas não foi. Lá dentro ia ser o modelo musical de sua banda. Representava seu sonho, sua aspiração artística, seu possível destino fora da sombra familiar. Houve cenas que desenvolveram esse arco pessoal, seu medo de fracassar, seu desejo de ser ouvido, sua insegurança criativa. Mas na montagem do filme, eles decidiram que o subenredo abrandou a batida principal. Foi apagado. O envelope permaneceu um vestígio silencioso, uma promessa do futuro que o espectador mal percebe, mas isso expande a profundidade do personagem quando você conhece a história completa. Número 2. Nem todos os riscos eram físicos ou narrativos. Alguns eram políticos. A cena em que o cientista descobre que Ronald Reagan era presidente gerou nervosismo no estúdio. Temiam que o presidente se sentisse ridicularizado. Eles decidiram fazer algo incomum: enviar a cena para a Casa Branca antes da estreia. A reação foi o oposto do medo. Reagan riu-se em voz alta. Ele adorou. Até pediu para repetir. Anos depois, ele citou o filme em um discurso oficial, transformando-o em uma referência cultural institucional. Publicidade ao mais alto nível possível, sem pagar um único dólar. Número 1. Crispin Glover, o pai do Marty no ecrã, era um talento singular e complicado de gerenciar. Ele discutiu decisões criativas, questionou a mensagem final e propôs mudanças radicais. A relação com a produção foi rompida. Pelas consequências, decidiram substituí-lo, mas tentando não deixar o público notar. Contrataram outro ator e inventaram-no para se parecer com ele, disparando-lhe de ângulos que esconderiam a diferença. Glover processou. Ele alegou mau uso da sua imagem. Ele ganhou. O prêmio ultrapassou $1 milhão e criou precedentes legais para recriações físicas e digitais de atores. Um conflito artístico que acabou por influenciar toda a indústria. E assim, entre acidentes reais, decisões criativas impossíveis, demandas históricas e objetos que escondiam histórias invisíveis, um dos filmes mais amados de todos os tempos foi construído. Nada foi fácil, nada era certo, mas precisamente aí nasceu a magia que hoje continuamos a celebrar décadas depois. Cada cena mantém um segredo, cada detalhe tem uma razão, e quanto mais fundo você vai, mais você entende por que esta história não envelhece. Se você gostou de descobrir o que está por trás da tela, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para não perder os próximos segredos do cinema, que quase ninguém diz, e deixe o seu like para que continuemos a trazer conteúdo que faz você ver seus filmes favoritos com outros olhos. Vemo-nos na próxima viagem, porque isto está apenas começando.